Salve, salve galera, muito boa tarde a todos. Terça-feira, dia 18 de março de 2025, no Esporte Cultura de hoje, o novo técnico do Remo pensando a longo prazo. Espero que aqui no Remo nós consigamos também essa longevidade. No Paysandu, o objetivo é não errar na Copa Verde. Nós estamos enfocados, estamos confiados de fazer um gran jogo. E tem novidades chegando no estádio Bampará Curuzu, dessa vez vindo do Nordeste do país. Quer saber mais? Te diga agora que o Esporte Cultura já começou. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte Cultura. Lembrando, como sempre, participe do programa conosco no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Hoje, a escalação Esporte Cultura com a Jordana Crumpanzi. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Júnior. Um abraço para todo mundo que está em casa. Júnior Cunha, boa tarde, Júnior. Boa tarde, Matheus, Jordana, e para você que está em casa. A gente começa o programa de hoje falando sobre o Remo, que apresentou o técnico Daniel Paulista de olho no rápido efeito do trabalho. Bora conferir na reportagem. Nós precisamos dos resultados e sempre no futebol, resultados de forma imediata. E foi puxando a responsabilidade de buscar uma reação que o novo comandante do Remo foi apresentado. Ao lado do presidente Antônio Carlos Teixeira, Daniel Paulista chega ao Leão disposto a mudar o cenário do time na temporada. Sempre quando você fala em uma mudança de uma equipe que joga há muito tempo de uma mesma forma, como é o caso do Remo e o trabalho que foi muito bem executado pelo Rodrigo, né? A gente tem que também salientar isso, mas eu penso o jogo um pouco de uma forma diferente, sabe, de trabalho. Não que eu não seja adepto ao que estava sendo feito, pode ser que em determinado momento a gente também utilize, mas a expectativa é que haja algumas mudanças com relação à maneira como a equipe vinha jogando. Estou muito tranquilo quanto a isso, porque os jogadores eles têm um poder cognitivo alto, então isso ajuda na hora do entendimento quando nós colocarmos aí novas situações para eles. Conhecido por montar equipes fortes fisicamente e jogando, pressionando os adversários, Daniel Paulista acumula passagens por esporte e confiança, onde conquistou um inédito acesso à Série B em 2019. Recentemente, o treinador estava no CRB, onde foi demitido após uma sequência de 11 jogos sem vencer em 2024. Com os resultados, nós temos conseguido permanecer nos clubes de médio e longo prazo, permanecendo um ano, em algumas situações até mais de um ano, como foi no último trabalho agora dentro do próprio CRB. Isso aconteceu também com o Confiança, isso aconteceu no próprio Guarani lá atrás, então assim, isso nos deixa muito feliz e espero que aqui no Remo nós consigamos também essa longevidade. Mudanças à parte, o novo técnico do Remo já está ciente da importância do fenômeno azul na disputada Série B. E para ele, isso será o principal aliado da equipe na competição. O papel do torcedor, ele vai ser fundamental, porque na Série B, você ser um mandante altamente positivo, com um percentual alto de rendimento, é fundamental para que você pense em buscar um acesso. Não existe equipe que busca o acesso na Série B se dentro de casa ela não consegue ter rendimento, ela não consegue ter vitória. Dentro de casa, a derrota ela não pode passar pelo nosso vocabulário, né? Somente vitórias. E a vitória, jogando junto com a massa que é a torcida nossa, o espetáculo vindo das arquibancadas, essa atmosfera, com certeza nós vamos ser muito fortes dentro da competição. O Remo que não perdeu jogando no Mangueirão, sob o comando técnico do Rodrigo Santana. Na Série C do ano passado perdeu apenas 2 partidas em Belém, ambas no Baenão. E agora apresenta o Daniel Paulista, Jordana, que entra num cenário diferente dos outros técnicos do Remo, porque ele vai ter tempo no meio da temporada, que é algo muito incomum no futebol brasileiro. E talvez seja o motivo pelo qual o Remo ainda não está trabalhando para o Campeonato Paraense voltar, né? A gente já sabe, como o Júnior falou ontem aqui, o Remo só vai protocolar no último dia o recurso, enfim. E, enfim, a gente não que aceite, mas entende que agora é um momento bom para isso, porque chegou um novo técnico, ele vai ter tempo com a equipe. Mas
Acho que o torcedor que está esperando uma diferença muito grande de um trabalho de um para outro, claro, dentro das 4 linhas vai mudar esquema tático, vai mudar peças, vai mudar jogadores, mas essa questão da teimosia um pouquinho com o sistema tático, isso não vai ser tão diferente assim. Ele também é um treinador, como a gente já falou aqui, tem o seu sistema preferido e gosta de jogar daquela forma. Agora, assistindo a coletiva dele, ele convence muito, né? Falando algumas coisas, a gente concorda. O negócio da Série B, que a gente fala que o condicionamento mais importante da Série B é fazer valer o fator casa, são os pontos mais importantes. A questão das mudanças de elenco. Eu acho que é um técnico que estudou muito bem o clube que ia pegar agora, fez um bom trabalho de se preparar para o clube do Remo, sabe o que está acontecendo dentro do clube. Ele falou ontem em questões de CT, ele falou das questões de treinar a equipe, do tempo, enfim. Então é um técnico que, pelo que mostrou na coletiva ontem, está entendendo bem o cenário que tem nas mãos agora. O Daniel, que disputou a Série B no ano passado pelo CRB, não conseguiu ter um desempenho tão bom assim, foi demitido no meio do campeonato. O Hélio dos Anjos assume o CRB e consegue livrar o time do rebaixamento. Então, o treinador que, embora tenha um retrospecto razoável em Séries B do Campeonato Brasileiro, também tenta uma espécie de recuperação na competição, levando em consideração o trabalho dele no ano passado, diante do Remo, que sobe da 3ª divisão para a 2ª divisão agora, Júnior. Eu acho que casa as duas coisas, né? O Daniel querendo essa recuperação na carreira dentro de uma Série B e o Remo chegando para uma Série B para fazer uma competição mais segura, porque 2021 está muito fresco na memória do torcedor, que foi um ano que o Remo subiu em janeiro, caiu em novembro. Agora, as duas coisas elas acabam se unindo. Tem tudo para dar certo. O Daniel vai ter tempo para trabalhar, vai ter tempo para colocar em prática o trabalho dele. Não sei se só treino vai resolver a questão de entendimento de jogo dos jogadores. Eu acredito que o Remo precisaria ter pelo menos um amistoso nesses 10 dias para o Daniel poder testar de fato na prática contra uma outra equipe, mas tempo ele vai ter para colocar em prática o trabalho dele. Se vai dar certo, se vai dar errado, a gente vai ver lá no dia 4, dia 5, quando voltar os jogos pro Remo com a Série B. E durante a apresentação, o técnico Daniel Paulista falou sobre a paralisação do Campeonato Paraense e o efeito disso para o trabalho com o clube. Bora conferir. A grande vantagem é ter esse tempo de preparação que geralmente quando você assume uma equipe durante a temporada você não tem. Geralmente quando você assume uma equipe, eu já passei por isso em outras situações, você assume a equipe e daqui 1, 2 dias você já tem que estar dentro do campo, né, num jogo. E aí você não tem muito o que fazer com relação ao trabalho, mas a questão é de tempo mesmo para ir modificando a equipe. Aqui já não. Acho que isso é uma grande vantagem que a gente tem. Campeonato Paraense que ainda está sem data prevista para retornar. O fato é que o Remo joga no início de abril pela Série B do Campeonato Brasileiro, mas em meio ao campeonato, ao que tudo indica, vai disputar o Campeonato Paraense. E como a gente falou em outros programas, é uma competição que ainda vai valer, de certa forma, muito para os clubes participantes, porque eles ainda vão lutar por vagas em competições nacionais no ano seguinte, Jordana. E o Remo nesse cenário em que, com o campeonato sem a perda de pontos, terminou na liderança na primeira fase, embora tenha perdido na última rodada. Sim, e para o Remo acho que é mais importante ainda, né? Tem uma eliminação precoce na Copa Verde, uma na Copa do Brasil, então o torcedor acabou cobrando isso. Inclusive a eliminação da Copa do Brasil culminou na demissão do Rodrigo Santana. O que resta para o Remo agora é fazer uma excelente Série B e quem sabe buscar o título do Campeonato Paraense. O que me deixa um pouco... como a gente falou ainda há pouco, do Remo estar protelando a questão do campeonato, isso me surpreende, porque deveria ser uma coisa muito importante para o clube do Remo agora, jogar o campeonato e tentar buscar um título, já que as outras competições não foram bem. Uma eliminação precoce conta muito, é muito complicado, sem dúvida, ainda mais quando existe uma eliminação numa Copa do Brasil com valor financeiro muito importante e um jogo que o clube do Remo tinha condições de vencer aquele jogo contra o Criciúma. Então, o Campeonato Paraense, para mim, é uma dos objetivos mais importantes do clube do Remo nessa temporada. Deveria ser, pelo menos. Júnior, tu enxergas o Remo hoje com essa fome, com essa vontade, não só de competir, mas também de ganhar o Campeonato Paraense de 2025?
Se tivesse, não estava protelando o recurso, né? O Remo está protelando esse recurso, vai entrar na quarta-feira, que é o último dia do prazo. Então, se o Remo quisesse, de fato, ganhar o Parazão, não estaria protelando isso. Já tinha dado prosseguimento para o campeonato tentar voltar. O que me preocupa é o campeonato voltar no meio da Série B e a ameaça do Remo de jogar com o Sub-20, ela for concretizada, o Remo entrar com o Sub-20, porque corre sério risco do Remo não chegar numa final e o Remo perder vagas importantes para o ano que vem, como Copa do Brasil e Copa Verde. Já o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, falou sobre a situação do estádio do Bainão e a ida do clube para a Barcarena. Bora conferir. Tem um campo muito bom lá, que inclusive o nosso governador e sua equipe jogam lá. Então, esse campo será cedido para nós, para fazer esse treinamento. Vamos ficar uma temporada lá de 10 a 11 dias. E eu acho que... Eu disse uma coisa quando levantaram essa ideia de fazer uma intertemporada, que não chove só em Belém, chove no Pará todo, né? Então, os campos estão castigados. Aqui, especificamente, vou entrar no assunto do Bainão. O Bainão foi preparado para ser campo de treinamento este ano. Agora, é meramente impossível qualquer gramado aguentar treinamento todos os dias, principalmente à tarde, com essa chuvarada toda. Então, aí houve realmente um problema de drenagem, mas, acima de tudo, houve o castigo do gramado foi muito em função do excesso de treinamento. O Remo que, pelo menos temporariamente, enfim, conseguiu achar uma casa, um local de treinamento para chamar de seu por pelo menos 10 dias, mas que depois desse período de intertemporada vai enfrentar novamente essa saga de encontrar um novo lugar para treinar. De qualquer forma, ganha um pouco mais de tempo e, acima de tudo, oferece um pouco mais de conforto para os jogadores durante esse período, Jordana. Sim, eu acho que não só a questão de conforto, mas de segurança também para os jogadores conseguirem colocar os treinos em prática, para o próprio Daniel Paulista, que chegou agora, ter esse contato. Uma vez eu perguntei para o Júlio César, que era técnico da Tuna. A Tuna fez em São João de Pirabas, né? Eu perguntei por que lá. E ele me falou assim, olha, é um tempo muito bom para eu conseguir entrosar a minha equipe, para eles ficarem mais próximos, para eu conseguir ficar mais próximo deles e conseguir ter um domínio desse elenco, ter um domínio dessa equipe, a gente conseguir criar um laço, isso é muito importante. Então, acho que o Remo pode aproveitar também dessa forma. Hoje, claro que a gente fala do sistema tático, do funcionamento tático dentro de campo e tal, mas a gente não pode esquecer que o psicológico desses jogadores, principalmente com uma boa relação em relação ao seu técnico, ele é muito importante, eu acho que isso pode ajudar. Já em relação ao centro de treinamentos do Remo, o presidente Antônio Carlos Teixeira comentou e disse ter um projeto para ser apresentado nos próximos dias. Bora conferir. Infelizmente, tinha um problema de drenagem lá. Teríamos que ter um poço artesiano para poder suportar essa drenagem, não só desse novo campo, como do outro também. Isso tem um custo. Depois eu reuni com o pessoal do patrimônio e nós resolvemos fazer um projeto global do CT, onde a gente possa fazer por módulos, né? Então, esse projeto vai ser entregue essa semana para nós e a gente vai apresentar para a imprensa, tá? Mas, acima de tudo, daqui para o final do semestre, nós pretendemos entregar esse novo campo do CT, tá? E aí vão partir para um novo campo, isso de acordo com as nossas finanças. O Remo que comprou esse CT que hoje é dele em 2021, Júnior. E hoje, levando em consideração as questões que o Remo está lidando com o Campeonato Paraense paralisado, a questão do centro de treinamento é o que mais gera incômodo, digamos assim, dentro do clube, porque, como a gente falou anteriormente, foi um CT que já foi comprado pronto e que o Remo já, digamos assim, já havia conseguido o mais difícil, digamos assim, mas não conseguiu manter esse CT em condições para hoje o time estar treinando nele, por exemplo. Dentro do clube eu não sei se é a prioridade, mas para mim seria a prioridade. Em 4 anos, o Remo só conseguiu pensar agora num projeto para o CT. É sintomático. Enquanto o Toninho falava, a gente conversava aqui sobre o CT do Paysandu. O Paysandu levou mais tempo, mas também o Paysandu comprou só um terreno para ter que começar do zero. O Remo não, o Remo começou, o algo já estava pronto.
era só readaptar ou adaptar para o que o clube ia precisar. Levaram 4 anos para ver o que estava acontecendo lá, para começar a montar um projeto para só agora colocar em prática. Dentro disso, o Remo tem um acesso para a Série B, uma cota gorda na Série B e tem uma terceira fase de Copa do Brasil 2022 contra o Corinthians, Sim. que também foi muito gordo o dinheiro que o Remo pegou ali. Não fizeram nada, vão fazer agora. Complicado. E a Tuna voltou aos treinos ontem no estádio do Souza e a partir de agora também vai entrar em uma intertemporada. Eliminada na Copa do Brasil e na segunda fase também do Campeonato Paraense, a Águia do Souza está fora da semifinal, ou melhor, da fase final do Campeonato Paraense após a decisão do TJD Pará. Com isso, a próxima partida da equipe será somente em abril, na estreia do time na Série D do Campeonato Brasileiro contra o Humaitá do Acre. A Tuna vive um momento muito parecido com o do Remo, esperando também uma definição mais concreta em relação ao futuro dela no Campeonato Paraense, mas também de olho no início da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Jordana? Sem dúvida, mas eu acho que a Tuna, em relação a Remo, a Paysandu, a Tuna ela tem muito o que fazer nessa intertemporada. Não por questões de treino, que também vai ser muito importante para o preparo físico também, mas por questões de contratar, de um scout, de ir no mercado, de preparar uma equipe, de dar condições para o Inácio trabalhar essa Série D. Então eu acho que tem muito trabalho para fazer lá no Souza, sem dúvida. O Inácio não tem um time para jogar um campeonato brasileiro com o volume que é a Série D, que para mim hoje é uma das competições mais difíceis que tem. A equipe que vai disputar a Série D é uma competição muito difícil com esse novo formato. E ele precisa olhar para o banco, ele precisa ter jogador, ele precisa ter opção para substituição. Então, a Tuna, pelo menos diretoria e administrativo, tem muito que trabalhar nessa intertemporada. E no Paysandu, o foco da semana é na decisão da Copa Verde contra o São Raimundo de Roraima, partida que vale uma vaga na final do torneio. Bora conferir na reportagem. O Paysandu entra em campo nesta quarta-feira com um único objetivo: garantir a vaga na final da Copa Verde. Após o empate no jogo de ida da semifinal com o São Raimundo de Roraima em Boa Vista, o time bicolor precisa vencer para seguir com chance de conquistar o torneio pela 5ª vez. E com Parazão sem data para retornar, a equipe teve mais tempo para treinar, com foco exclusivo na competição regional. Fato que pode ser visto como uma oportunidade de corrigir os erros do primeiro jogo em Roraima. Un adversario que respetamos, no, en ningún momento despreciamos al rival. El primer tiempo fue muy bueno de nosotros. Creo que tuvimos otras ocasiones para hacer un gol. Y bueno, en el segundo tiempo como cometimos un par de errores, de desatenciones. Y bueno, ellos en el primer gol, en el descuento, creo que levantaron cabeza. Y ya después con la expulsión, las lesiones nuestras, se nos complicó más. Pero bueno, nosotros estamos enfocados, estamos confiados de hacer un gran juego en la vuelta. Y bueno, tenemos nuestra gente, nuestra torcida a nuestro favor y plasmarlo eso para una clasificación a una final. Em 12 jogos com a camisa bicolor, Del Valle fez apenas um gol, sendo esse justamente na partida contra o Manaus, pelas quartas de final da Copa Verde. Já no jogo contra o São Raimundo em Roraima, ele chegou a entrar em campo, mas acabou sendo substituído após sentir dores musculares. Fue más que nada un cansancio muscular. Ya estuve trabajando de la mejor manera acá con los fisios, recuperándome también. Ya que no tenemos campeonato paraense, dio un tiempo mejor para recuperación. Y bueno, ya ahora estamos óptimos para el juego. Além de ser uma partida decisiva, o jogo desta quarta-feira vai marcar o reencontro do elenco com a torcida bicolor, após 15 dias sem jogos em Belém. E esse apoio pode ser de extrema importância na busca pela vaga na final do torneio. Siempre es bueno jugar en casa, tanto aquí en Curuzú, tanto en Mangueirão. La gente siempre acompaña, la torcida siempre está y se extraña un poco eso. Y bueno, ahora tenemos la posibilidad de
de vuelta de tenerlos aquí en casa. Estará todo lotado ahí, como se dice. Y bueno, esperemos hacer no es que esperemos, sino confiamos en que vamos a hacer un gran juego y dedicárselo a toda la torcida ahí. Paysandu que precisa vencer para conseguir chegar à final da Copa Verde. Júnior, a respeito dos estrangeiros que o Paysandu contratou para essa temporada, já dá para perceber uma certa evolução deles, um pouco mais adaptados, com mais minutos dentro de campo, entregando um pouco mais, ou ainda falta um pouquinho mais assim para a gente ter uma resposta definitiva? O Del Valle está muito bem na temporada, né? Dos estrangeiros ele é o que está deslanchando mais rápido. O Cavalieri está demorando um pouco mais nesse processo. O Martínez está chegando agora, está se fixando na zaga. Também a tendência é ele pegar mais ritmo e conseguir desenvolver mais. Mas o Del Valle, para mim, é um que chama mais atenção e que é o que dá para a gente colocar hoje como certo entre os titulares do Paysandu. O Paysandu anunciou na manhã de hoje a contratação do volante André Lima, de 24 anos. Base do Internacional de Porto Alegre, o jogador estava desde 2024 no Confiança de Sergipe, onde somou 41 jogos e marcou 8 gols. André Lima também passou por Ferroviária, Mirassol, Operário do Paraná, Atlético Goianiense e também pelo Santa Cruz. O jogador já está em Belém, integrado ao elenco bicolor. O André Lima que deixou boas impressões no Confiança, inclusive o torcedor lamentou um pouco a saída dele. Não é aquele André Lima, tá, gente? Muito conhecido no futebol brasileiro. Perfil, né? André Lima, te amo. Exatamente. Muito obrigado por falar a referência, Júnior. Não precisei falar, então muito obrigado, tá? Não é o mesmo André Lima, esse é volante vindo agora para o Paysandu. Paysandu que contratou para essa temporada como volante já o Martínez, o Espinosa, o Matheus Vargas. É a posição que o Paysandu, por enquanto, mais trouxe jogadores, assim como no setor de ataque, Jordana. André Lima, para mim, titular em relação a todos os outros. Assim, uma excelente contratação do Paysandu. Ele tem um histórico muito bom de todos os clubes que ele passou, um histórico de títulos, de conquistar títulos importantes. É um volante que ele é mais em posição física, mas ele consegue também ajudar na criação, um jogador de leitura de jogo que pode ajudar muito o Paysandu nesse setor que é tão precário hoje, sem o Giovani, que ainda não aguenta 90 minutos. Uma excelente contratação e por mais que a gente fale todo o perfil de jogo dele, hoje de manhã, quando eu falei para o meu tio Zezé, eu falei, tio, Paysandu, e ele é muito Paysandu, tá? Tio, Paysandu contratou o André Lima. Ele falou, não acredito. Então por aí você tira. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente fala sobre Libertadores e muito mais. Não sai daí. Estamos de volta com o Esporte Cultura. A gente começa o segundo bloco falando sobre Libertadores, porque foram definidos os grupos da primeira fase da competição intercontinental. O Botafogo está no grupo A e vai enfrentar o Estudiantes da Argentina, Universidade do Chile e também o Carabobo da Venezuela. O Botafogo é o atual campeão da Libertadores. Já o Flamengo está no grupo C e enfrenta LDU, Deportivo Táchira e o Central Córdoba da Argentina. O São Paulo está no grupo D, junto com Libertad, o Talleres da Argentina e o Alianza Lima do Peru. O Fortaleza está no grupo E, ao lado de Racing, Colo-Colo e o Atlético Bucaramanga da Colômbia. Opa. Esse nome é difícil de falar rápido, tá? Internacional e Bahia estão juntos no grupo F e vão enfrentar o Nacional do Uruguai e o Atlético Nacional da Colômbia. Olha só esse grupo do Bahia, que tem Internacional, Nacional e Nacional. Esse é o desafio do Bahia na Libertadores. Já o Palmeiras estará no grupo G e vai enfrentar o Bolívar, o Sporting Cristal e também o Cerro Porteño. A fase de grupos da Libertadores vai começar no dia 1º de abril e assim é o futuro dos times brasileiros na Libertadores da América. Júnior, Cunha, grupos equilibrados, eu diria que o grupo do Bahia com o Internacional mais encardido, digamos assim, para ambos, mas esse é o futuro dos brasileiros na Libertadores. Novamente favoritos? Favoritos, para mim o grupo do São Paulo é o grupo mais difícil, com Libertad, Também concordo. O Talleres e o Alianza e Lima aí, ó, Alianza no telão Lima, para para vocês mim é o grupo acompanharem. mais complicado que tem dos brasileiros, mas favoritos como sempre. Para mim o Flamengo é muito favorito, para mim o Palmeiras também é muito favorito de chegar numa segunda fase, embora ver o que vai acontecer daqui para frente.
Já na Conmebol Sul-Americana, o Vitória está no grupo B e vai enfrentar o Defensa e Justiça da Argentina, a Universidade Católica e o Cerro Largo do Uruguai. Agora a gente vai conhecer os times novos, tá? O Corinthians está no grupo C e duela contra o América de Cali, o Huracán da Argentina e o Racing. O Grêmio está no grupo D, junto com o Godoy Cruz da Argentina, o Sportivo Luqueño do Paraguai e o Atlético Grau do Peru. O Cruzeiro está no grupo E, ao lado de Palestino do Chile, União da Argentina e o Murchiruna do Equador. É assim que se pronuncia e eu recomendo que vocês ouçam o hino, tá? O Fluminense está no grupo F e vai enfrentar a União Espanhola do Chile, o Once Caldas da Colômbia e o GV San José da Bolívia. Esses são os grupos brasileiros, assim como o Vasco, que está no grupo G, ao lado de Lanús da Argentina, o Puerto Cabello da Venezuela e o Melgar do Peru. E o Atlético Mineiro está no grupo H, com Caracas, o Cienciano do Peru e o Deportes Iquique do Chile. A fase de grupos da Sul-Americana começa no dia 2 de abril. Jordana Krumpanzer, esse é o futuro dos times brasileiros na Copa Sul-Americana, que no ano passado teve o Racing como campeão e o Cruzeiro como vice. Sim, eu acho que também brasileiros favoritos, acredito que tem um peso, acho que muito maior hoje falando de uma questão de tradição realmente dos times brasileiros, são favoritos, mas o meu comentário sobre toda essa questão da Sul-Americana é para você, torcedor que assiste a gente não sabe, o segundo apelido do Matheus é sommelier de hino. É, eu gosto muito, cara. O hino do Murchiruna é legal. Por isso que é a gente divertido. E a seleção brasileira iniciou os treinos, já que me quebrou aqui, em Brasília para o jogo contra a Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E uma das novidades da equipe é o lateral direito Wesley, do Flamengo, que falou sobre a emoção em poder chegar à seleção brasileira. Bora conferir. Cara, confesso que estava muito ansioso. Hoje de manhã, quando eu acordei, estava me arrumando, estava passando um filme na minha cabeça perguntando para mim mesmo, será que isso é real? É um sonho que eu estou realizando, então quero muito vestir a amarelinha logo, que é tão sonhado de todo jogador. Acho que não só eu, como todo mundo sonha um dia em vestir essa camisa, que é o ápice do jogador, botar a camisa do seu país. Então fiquei pensando em tudo e falei, cheguei até aqui, agora o mais difícil é se manter. Então isso que passou pela minha cabeça, da minha história toda. E já que eu cheguei, vou fazer de tudo para me manter. O Wesley, que é um dos estreantes do Brasil nessa convocação. E, Júnior, dos jogadores que atuam hoje no Brasil, era de fato, dos mais selecionáveis? Mais selecionáveis. A temporada que o Wesley faz pelo Flamengo ela é muito acima da média. Hoje eu não consigo ver nenhum jogador da posição no futebol brasileiro e também no futebol estrangeiro, sendo brasileiro, em tão alto nível como está o Wesley. A tendência é ele ser titular do Dorival contra a Colômbia e segurar essa vaga logo de imediato, porque a temporada que o Wesley faz ela é muito boa e o Dorival sabe como trabalhar com o Wesley. E Belém sediou no final de semana a Copa do Brasil de tênis de mesa. Na Arena Guilherme Paraense, 400 atletas de 3 estados disputaram diversas categorias da modalidade. Além de Belém, a competição ocorreu de forma simultânea na Bahia e também no Paraná. E aqui, a grande vencedora foi a catarinense Sara Pereira, que conquistou 2 ouros e 1 prata na categoria Absoluto A. E ela falou sobre a conquista aqui em Belém. Bora conferir. No geral, tudo funcionou muito bem desde o primeiro dia, né? Então, acredito que para todos os atletas foi muito confortável, assim, estar aqui, né? E em relação aos jogos também, os jogos foram bons. Deu umas pauleirinhas aí, muitos jogos bons. Parabéns à vencedora do campeonato. Mangueirinho, como sempre, recebendo eventos nacionais de grande porte, agora foi vez do tênis de mesa ser agraciado. Eu acho que isso vai acontecer cada vez mais, é uma tendência que a gente está vendo hoje no Brasil. Belém é um polo de torcida muito apaixonada, seja por qualquer modalidade esportiva, estão presentes. O que a torcida paraense fez no jogo da Superliga estava lindíssimo. Então, essa é a tendência, né? A gente receber cada vez mais e o Mangueirinho sendo muito bem aproveitado. Apito final no Esporte Cultura. Obrigado, Jordana. Obrigado, Júnior, a todos que nos acompanharam até agora. Você fica com Sem Censura Pará. Tchau.